Bom dia. Começamos com a aula, a prova vai ser no segundo horário. Então vamos continuar. Quero começar com um exercício, um homework bem importante, que era ver o que acontece se a gente começar com a escolha, ou outra escolha. Porque o que aconteceu aqui é que a gente estava tentando navegar de uma soma e sair de uma soma e entrar para um produto. E isso significa que temos as duas coisas podem nos ajudar. Tanto o fato que estou saindo da soma, eu posso aproveitar, quanto o fato que estou entrando num produto. Se fosse o contrário, eu não poderia aproveitar nenhum dos dois. E agora a pergunta é, qual a gente aproveitou aqui primeiro? A soma, certo? Então, o amarelo é o alvo, certo? E a segunda coisa foi o azul. E a gente falou, olha, eu sei entrar na soma, obviamente, são as injeções, tanto pelo alfa quanto pelo beta. Para qualquer outra coisa que possa entrar tanto pelo alfa quanto pelo beta, isso vai me fornecer uma seta bem legal que entra para o condomínio, que está saindo da soma. Então aqui, o primeiro passo foi falar, ok, essa coisa que eu quero definir vai utilizar essas duas coisas azuis, essa e essa. E agora o problema era, ok, cada uma delas, como que eu vou definir? E agora, eu não tenho mais a soma aqui, porque eu estou querendo definir uma coisa de alfa para gama cruz delta, mas eu quero entrar num produto. Então, posso aproveitar o quê? Eu sei como sair do produto tanto para gama quanto para delta. Então, se do meu canto eu também conseguir sair para o gama e sair para o delta, eu posso solicitar aquela única seta que está entrando aqui, que está entrando no produto. Aqui eu solicitei a única seta saindo dele, agora vou solicitar a única seta entrando nele, combinação das duas laranjas. Ok? E depois que eu reduzir o problema de definir a F para esses problemas bem mais simples, a U e a V, eu olhei na G, eu fiz a mesma coisa. A G também está entrando num produto, então eu quero sair do Vita para entrar nesse produto, então basta eu conseguir entrar no Gama e entrar no Delta, e isso vai fornecer para mim uma maneira de entrar aqui. E assim que consegui a G também. E o objetivo do homework, que é bastante importante, era tentar ver o que acontece se eu decidir aproveitar primeiro o produto, certo? Então, como seria o diagrama aqui? Se um pouco espaço aqui. Qual seria a primeira coisa para ver aqui? Ideias. Alguém? Yasmini praticamente resolveu isso no Zulip, mas é das coisas que não posso deixar só no Zulip. É extremamente importante ver isso. Então, o que eu vou aproveitar agora? Alguém? Que estou entrando num produto. Então, por enquanto, vou esquecer que essa coisa é uma soma. Vou considerar, ok, é um tipo aqui, ok? Mas eu quero entrar num produto. Então, basta eu conseguir o quê? Isso é como que eu vou conseguir, mas basta eu conseguir o quê? Muito bem, basta eu conseguir entrar em cada um dos componentes dele, porque assim eu vou falar, então me dê a combinação dessas duas, o pairing, como o Felipe está falando dessas duas. Então aqui, preciso visualizar primeiro esse gama e esse delta, e a ideia é que o produto oficial e original, ele sabe entrar nessas duas. Faz parte da definição dele, da caracterização dele. Então, eu tenho essas duas. Quais são? Ninguém? Out left e out right. Ok. Então, Felipe aqui está dizendo que basta eu. Então, o azul agora não vai ser duas coisas assim, vai ser como? Muito bem. Então, eu vou botar esses assim. Essa vai ser a F e essa aqui vai ser a G. Eu, tecnicamente, deveria usar outros nomes aqui. Pronto. Alguém já reclamou. Ia falar como ninguém reclamou, mas o livre foi mais rápido. Então, pronto. F
G. Ok. Então, agora que tenho F e a G, eu sei qual vai ser a galinha. Quem vai ser? O qual? O pairing, certo? Então, essa vai ser... Vou usar as duas coisas azuis. Muito bem. E agora, cada uma azul, eu gostaria de ajuda para definir onde que eu vou achar essa ajuda. Observem que essa azul, por exemplo, ela faz o quê? Ela está saindo de uma soma, tá? Então, eu tenho ajuda se eu quero sair de somas. Qual é essa ajuda? Onde vou olhar? Vou olhar no alfa, no alfa novita. Eu vou falar, peraí, porque eu sei como entrar. Será que isso vai dar certo? Eu sei como, deu. Eu sei como entrar na soma alfa mais beta, tanto pelo alfa quanto pelo beta. Então, basta eu saber como entrar nesse cara, tanto pelo alfa quanto pelo beta, e assim eu vou solicitar uma maneira que ela entra nele a partir da soma. Isso que a soma promete, ok? Então, vou dar os mesmos nomes aqui, porque a ideia é que agora reduzir o trabalho dessa coisa aqui para dois trabalhos mais simples, de alfa para gama e de alfa para delta. Pode ter várias coisas de alfa para gama e várias coisas de alfa para delta, mas no final das contas eu vou querer fazer uma comparação aqui, porque eu consegui uma resolução na parte esquerda em termos desses problemas simples de alfa para gama, de alfa para delta, de beta para gama e de beta para delta. Então essas quatro setas eu vou querer realmente serem iguais, certo? Então aqui vou considerar que eu preciso da mesma U. E onde estava a outra? De... Sim, é aí no caso, certo? Então essa aí aqui, não sei como que vou desenhar. Talvez vai ser melhor desenhar assim. Opa. Ah, sim, agora vai ser laranja essa, certo? Faz sentido? Ok, obrigado. Então vai ser essa aqui. Que o nome dela vai ser I, é a mesma. E qual é a outra que eu tenho? E agora a F vai ser quem? Não vai ser tuplinha. Vai ser o Coopering de U I. Essa notação aqui, essa barrinha, né, às vezes a gente associa a barrinha com uma ideia de decidir, de caso, de escolha, de disjunção, sei lá o que é. A ideia vem de lá mesmo. Essa coisa que vai decidir qual das duas vai chamar, certo? Se ela receber um esquerdo azinho, ela vai chamar a U no azinho. E se ela receber um direito Bzinho, ela vai chamar a I no Bzinho, no valor Bzinho. Sim, a ideia vem. Às vezes a gente usa e associa essa barra que tem muito sobrecarregamento. Certo? Tem divide que não tem nada a ver aqui, tem o tal que não tem nada a ver aqui, mas às vezes usamos isso para separar em casos, por exemplo, quando a gente escreve os construtores, esse valor pode ser construído ou por esse ou por esse, tem uma ideia de disjunção, tem uma cultura a partir dessa barra que corresponde a ideias de decidir, de separar em casos, de disjunção, tudo isso. E por isso estou preferindo essa barrinha do que usar vírgula aqui. E a G, no caso, eu vou aproveitar o que é para a G. Que vão ser as roxas. E, e, ok. Eu acho que, ok, pronto. Não gostei desse também. Ok. E a outra então vai ser as duas que eu vou precisar para sair do alfa mais beta e entrar no gama. Eu preciso ter como, desculpa, no delta, eu preciso ter como entrar no delta dos dois componentes de onde estou saindo, certo? Então vou precisar aqui vamos lá, qual vai ser? Vou precisar uma que vai de alfa para delta, muito bem, que o nome dela é V, muito bem. E essa vai ser a primeira coisa roxa. Nem sei como seria melhor usar ela, vou usar assim.
Ok. Vou arrumar ela depois. E a outra seria essa aqui. E agora posso aproveitar as duas roxas. Por quê? Porque elas entram no delta a partir do alfa do Vita. E eu sei que se estou entrando em qualquer coisa a partir do alfa e o Vita, eu consigo... a soma fornece para mim maneira de sair no delta a partir da soma. Esse é o que ela promete mesmo. Isso aqui a soma de fato é. Então aqui seria o J... E eu estou esquecendo o nome do V. Certo? O V vai ser esse carinha aqui. Eu acho que a cor ajuda a não confundir. E assim, quem é daltônico vai ficar com raiva de mim, mas... não tem aqui, né? Ok, bom. Então, qual vai ser o aproveitamento? O quebramento, sei lá, da geninha vai ser o pairing da V da J. Não? Opa, obrigado. Obrigado. Então, vocês passaram o teste. Não vai ter prova hoje. Ok. V, J. Ok? E agora? Sim. Aham. Sim, obrigado. Acho que quando eu escrevi não tinha ainda linhas. Não tinha sido protocolada a reclamação de Olive. E agora foi resolvida também. E foi por justa causa. Porque agora tenho como escrever o quê? Ok, primeiramente, qual vai ser no final das contas, então, onde vou escrever isso? Vou escrever aqui. Então, no final das contas, temos a esquerda vai dar para mim que o H é igual ao copairing de quem? Do pairing UV separado, caseado com quem? Com o pairing de J. E o H linha aqui vai ser o pairing de alguém, que vai ser do U e I. E agora, obviamente, a pergunta é se essas coisas aqui são iguais. E isso eu acho que não foi feito. O trabalho principal aqui que queria ver realmente seria construir isso. Mas agora posso trabalhar aqui para verificar se são iguais em duas formas. Foi feito? Foi, terminou? Eu acho que não vi. Se eu respondi, significa que eu estava viajando. Certo, aqui, ok. Então, posso trabalhar com equações aqui, ou seja, falar o que significa que H e a galinha são iguais. Primeiramente, o tipo tá legal, tem type error? Não tem, porque as duas têm o mesmo tipo. São setas de alfa mais beta para gama cruz delta, tá? Então, eu posso comparar essas duas. Ok. E uma maneira, então, de fazer isso seria entrar e dar pontinhos. E a maneira que Yasmin trabalhou, certo? Então, vamos lá. Eu vou precisar dar um pontinho, ou seja, um habitante desse cara aqui, na H, e o mesmo habitante vou precisar dar na H linha, e eu vou ver se eles vão devolver a mesma coisa. E eu posso fazer um pattern matching nesses habitantes, porque os habitantes são... os pontinhos do meu domínio aqui são habitantes de uma soma, certo? Então, ou vão ser leftados sozinhos, ou rightados bezinhos, ok? Eu posso fazer todos esses cálculos lá, essas equações, e achar o que está acontecendo. Alternativamente, e quero vocês pensem nisso, talvez eu consiga me livrar a partir do que essas setas prometem, desculpa, não as setas, essas construções prometem, porque elas prometem que certas coisas comutam e que são únicas que fazem essas coisas comutam. Então, se eu conseguir, e eu não vou falar mais sobre isso agora, mas se eu conseguir falar, olha, tanto essa quanto essa conseguem fazer algo comutar, e deveria ser só uma única coisa que faz essa coisa comutar, então ganhei. E nesse caso, não vou precisar mexer minhas mãos, sujar minhas mãos com pontinhos e equações, substituições e escrever todo esse probleminha que eu vou acabar escrevendo. Praticamente, minha demonstração vai ser botar meus dedos aqui e falar, ok, peraí, essa coisa realmente comuta, e botar meu dedo em outro canto, falar, ok, essa coisa comuta, então, toda essa coisa comuta. E olha, com esse comuta e esse comuta também.
e olha, deveriam ser únicos que comutam, então são iguais. Assim vou conseguir evitar fazer cálculos e cálculos e aproveitar uma imagem de longe, certo? Sempre que eu consigo demonstrar algo assim, acaba sendo bem melhor, ok? Mas não sou obrigado, quando eu tenho acesso nos pontinhos, não sou obrigado a trabalhar assim. Então, a resolução da Yasmin não é menos correta ou algo assim, tá? Vale. Só que pode acabar sendo mais cansativa. Uma dificuldade que tem é que, para demonstrar com a outra maneira que eu falei, às vezes você precisa botar os dedos, e isso acaba sendo meio cansativo, talvez, escrever. Mas se o teu inimigo está ao teu lado, você pode botar os dedos junto e ele vai concordar que está tudo certo. Então, muitas vezes, quando é uma questão simples, depois de você fazer isso umas 5 ou 6 vezes na vida, você começa a pegar o jeito e você escreve, olha, eu estou caçando diagramas. É assim que chama, diagram chasing isso. A demonstração é por caçamento ou caçação? Caça. Ok. Caça de... Ok, sabia disso. Caça de diagramas. Demonstração por caça de diagramas. Não vou permitir isso. Se alguém quer fazer isso, vai precisar falar para mim quais são os diagramas e como muda exatamente. Ok? Dúvidas sobre o que aconteceu aqui? Ok, lá. Continuamos. Quero ver mais umas construções de funções. A primeira a gente já viu, só quero destacar que de fato é uma construção de funções e basta eu ter qualquer conjunto, qualquer tipo alfa, e a partir disso eu já tenho acesso numa funçãozinha id, que seria do tipo alfa, e eu sei que o tipo dela é de alfa para alfa. E eu chamo ela da entidade do tipo alfa, e para usar o artigo definido, eu preciso ter o quê? Não é? Unicidade, mas se eu parar aqui não tem unicidade, certo? Se o alfa é o naturais, eu não sei, eu não tenho uma única função de naturais para naturais, mas a unicidade vem a partir da definição dela, que é qual? Eu já defini como id de azinho igual a, agora eu vou escrever com lambda, só para variar, lambda xx, vou escrever assim. Ok? Dúvidas? Aqui eu espero nenhuma, porque a gente já conhece a unidade faz tempo. A constante, para eu ganhar de graça uma constante, eu preciso ter duas coisas. Preciso ter um tipo e um habitante do tipo. Então, não vai ser a constante do tal tipo, vai ser a constante de tal habitante de tal tipo. E eu vou usar a letrinha K, que vem da palavra constant, mas escrita em alemão por algum motivo. E essa, então, vai precisar um Czinho de um tipo alfa. E agora, ela vai de onde para onde? Ela vai de qualquer vita, obrigado, de qualquer domínio, vou escrever delta para o domínio, qualquer domínio delta para o alfa. Mas, muitas vezes, eu quero visualizar esse carinha aqui. Qual seria a ideia, então? Um segundo. A ideia seria que eu K desse Czinho de alfa. Na verdade, esse Czinho aqui não pode ser implícito. Precisa ser escrito aqui para eu ver esse cara. E ela vai de... qual seria a definição dela? Alguém? Quero escrever essa com lambda também. Muito bem. Lambda x c. Ok? E esse c aqui, a ideia é que esse c aqui. Mas poderia, e muitas vezes eu quero, ver ela elevar esse cara para ser um argumento mesmo. E nesse caso, eu vou considerar a própria k para ser de onde para onde. Muito bem. De alfa para delta para alfa. Preciso parênteses? E não, cuidado sim, para onde? Para cá ou para cá? Esquerda ou direita? Direita? Ah, tá certo. Pronto. Não preciso, tá? Porque a setinha associa a direita, então essas aqui são implícitas. Mas se eu botar essas, eu estou enfatizando que eu quero ver ela como uma função unária e não como uma currificada binária, tá? Depende dos meus usos. Se eu quero chamar ela de K, parece que eu vou querer visualizar ela assim mesmo.
Então, aqui qual vai ser a, a definição que eu vou dar para ela? Vai ser, ok, OK, aplicada num Czinho. Ela é aquela função que para qualquer x retorna esse Czinho que ela recebeu como argumento. Faz sentido isso? Poderia total, cada vez que você tem um bichinho aqui, um ponto, você pode ter vários pontos aqui, certo? Você pode olhar no último ponto que você tem aqui e falar, na verdade, vou lambdarizar esse cara. E depois, vou querer lambdarizar esse cara também. Quantos você vai abstrair, como palavra certa, lambdarizar, assim, passar por outro lado, e quantos você vai deixar na esquerda, depende de que ponto você quer enfatizar, certo? Aqui, quero enfatizar que a K é aquela função que cria funções constantes. Então, aqui eu prefiro assim, porque dá para mim, ok, ela pega um Czinho, ela cria a função constante. Eu poderia escrever assim, K, C, X igual C. Só que se eu ver assim, eu estou enfatizando qual é o papel dela. Qual parece ser esse? Não, mas a gente conhece essa funçãozinha. Se eu apagar essas parênteses aqui, eu estou visualizando ela como... É a primeira produção, alt left. Currificado, ok? Mas só alt left. Ela pega uma coisa de tipo alfa e uma coisa de tipo delta, ela ignora o delta e retorna o que ela recebeu. Parece que é alt left, currificada, ok? Mas na maneira que eu estou escrevendo, eu estou enfatizando outro uso para ela e o nome que eu estou pensando para ela está correspondendo nesse uso, ok? Podemos definir o que significaria ser constante. Eu vou escrever isso em sim, vermelho, porque estou definindo o que significa. Dúvida? Alguém falou? Não, né? Constante. A f é constante. Significa. Alguém pode adivinhar? Ah, 15. Aham. Ok, mas em vez de escrever isso, poderia escrever existe um C onde no B, no Vita, ok, estou considerando que a F é de onde para onde. Deveria escrever isso. A ideia é que a F é de alfa para Vita. Ok, e a F vou chamar de constante se existe um C onde? Se existe um C onde? Ok? Tá, o que é? O que é? Não. Aham. Muito bem. Muito mais simples. Tá, o que é F é igual a K de C. Ok? Eu tenho uma maneira fácil de escrever isso, essa definição de constante. E vou definir aqui também o que significa invariável. Ou também estável. Eu quero evitar estável. Agora vou escrever só invariável. Isso significa uma coisa que parece bem parecida. A pergunta é para vocês se é a mesma coisa ou não. A intenção, obviamente, não é a mesma, mas é uma pergunta para descobrir se a intenção é a mesma, é equivalente. Então, aqui seria não. Para todo quem? E quem mais? Fala, Jamile? Sim, só que não, de jeito nenhum vou usar essas letras. O Bzinho foi problemático aqui porque eu tenho alfa. Então, para todo a linha, ok? Obviamente no alfa, f de a é igual a f de a linha, ok? Faz sentido isso? Para todos, imagina aqui. Válida a pergunta? Se é a mesma coisa?
Malda. Ok. Homework. Iterações. As iterações eu ganho assim que eu tenho qualquer função f, que ela é um endomapa, como a gente fala, ou uma endofunção, talvez. Endo é um dos prefixos gregos que precisamos aprender na disciplina, que significa dentro. Então, a ideia é que ela tem domínio com domínio igual. Ela é... Eu só preciso, é uma coisa interessante sobre elas, é que se eu quero ver o diagrama interno delas, eu não preciso desenhar duas bolas, tá? É só uma bola, eu falo aqui os bichinhos, e ela associa esse cara para esse cara para esse, não, esse cara aqui, para esse cara aqui, tudo mais, ok? E a pergunta é, qual a função gratuita que tem aqui? O ponto é que eu posso aplicar, ficar aplicando lá tantas vezes quanto quiser. Então, eu quero definir o que significaria a f elevada, como a gente fala, ao n, a enésima iteração da f, que existem duas notações. Se não tem confusão, eu vou escrever assim. Às vezes, em livros de cálculo, infelizmente, usam uma notação onde a pessoa escreve, sei lá, sin quadrado de x, sei lá, mais cos quadrado de x quadrado. Esse quadrado aqui está no lugar errado. Mas é tão comum que a gente entende pelo contexto o que queria ser. Onde será o lugar certo dele? Aqui, inclusive essa parêntese aqui também está errada, ok? Deveria estar aqui, ok? Agora está certo. Mas o contexto normalmente costuma fazer isso. E o problema é porque tem confusão. Porque o seno, qual é o tipo do seno? Ok, os analistas costumam falar que o seno é de real para real. Isso também é meio abuso de tipo, porque... Claro, não vou mostrar essa questão filosófica, mas ok. Mas supondo que isso significa que eu posso aplicar ele várias vezes. Essa coisa aqui não tem type error. Se você tipar o seno assim, essa coisa aqui não tem type error. Ok? Então, quem seria o sin quadrado x? Para nós aqui nessa disciplina vai ser sempre isso. Para enfatizar isso, a gente pode aproveitar que na verdade a ideia é bem mais geral. Aqui tem uma bolinha. A bolinha vem de que coisa? Muito bem. E então, qual seria a maneira de definir essa função? E o n é quem? Onde habita o n? Naturais, muito bem. Então, a ideia é que, na verdade, eu vou definir essa usando o quê? Usando o quê? Ok. O que significa usar nat? Qual a coisa? Um segundo. Qual é? A gente viu que o produto oferece uma maneira de entrar nele. A soma oferece uma maneira de sair dele. Os nats fazem o quê na vida? Isso é sair ou entrar? Evitando a minha pergunta. Sair ou entrar? No final das contas, os naturais não foram mais ou menos uma soma? Suco de, sei lá, não sei como você vai escrever. No final das contas, foi acabando uma soma. A indução que... Opa! A indução que temos, não quero fazer isso. Ferramenta nova. Eu perdi? Não, perdi não. A recursão fala para você como sair do NAT. Como você pode definir funções recursivas. Isso faz o quê? Elas olham os seus argumentos para aproveitar a sua não uma saída. Se você quer entrar nos naturais, boa sorte. Acha uma maneira que não vai ser isso. Aumentou um barulho aqui, a minha ideia. Ok? E agora que tem mais gente, porque tem prova, alguém tem celular mágico? Ninguém tem celular mágico. Ok. Vamos lá. Então, eu vou definir essa coisa de recursão. Ele vai ser no zero. E aqui vai ser sucessor de n. E a pergunta é, como que eu vou definir isso? Ideias? Como é? Então vou escrever zero aqui? Ok. Começa com a primeira linha, isso está falando? Ok. Qual seria a resposta na primeira linha?
A identidade, muito bem. A escolha óbvia aqui deveria ser a identidade, obviamente, de qual tipo? Do alfa. Ok? Se eu sei o que significa f elevado a n, o que seria f elevado a n mais 1? Ok, seria f aplicada. Eu não quero introduzir pontinhos, sujar minhas mãos. Não? Seria o quê? Alguém falou? F bolinha Fn. Alguém roubou a resposta, é isso? Tá certo? Ok. F bolinha Fn ou Fn bolinha F? Depende do quê? Ah, depende ou não? Aqui eu escolhi botar a chamada recursiva na direita da bola, eu poderia escolher na esquerda. Faz diferença ou não? Por que faz? A operação, o que que não é? Não é comutativa. Importa isso? Importa não. A gente aprendeu isso, pensava eu, na álgebra. A gente viu, em FMC1, a gente aproveitou isso para falar, é comutativa, tanto faz, beleza. Mas a gente viu, eu acho que foi a própria Yasmin que demonstrou isso. A composição é comutativa ou não é? Não é. Não, tô vendo mais um segundo. Não precisamos, o homework que Yasmin mesmo resolveu era mostrar que, na verdade, não precisa comutatividade, basta eu ter o quê? Para não importar onde que eu vou fazer essa recursão. Demonstrar? O que significa funciona nos dois lados? O que significa funciona nos dois lados? Um segundo. Por que comutatividade não importa aqui? Se eu abrir essa coisa, se eu tenho f elevado a 42, isso vai ser ou essa coisa aqui, ok? Eu não vou ter uma identidade em algum canto, ok? Ou vai ser essa coisa aqui. E aqui vou ter uma identidade, esqueci de botar, ok? No final das contas, comutatividade faria alguma diferença se tem uma F e uma G. Queria saber como que vai comutar essa entre si, certo? Aqui o que importa? Associatividade, ok? Então, eu preciso de identidade para essa coisa. Se eu não tenho identidade, eu vou definir as trações apenas a partir de qual, vou definir essas potências a partir de qual potência expoente. Se eu tenho identidade, melhor coisa que eu posso fazer. A partir do 1, certo? O que seria f elevado a 1 nesse caso? É a própria f, ok? E o resto, recursivamente, defina. Mas tem a identidade, certo? Aqui tenho iterações. Minha f é de alfa para alfa. Então, tenho todas essas aqui. E a ideia é que eu vou aproveitar para definir o que seria a f elevada a bolinha n, que normalmente a gente vai escrever só f elevado a n, e o tipo dela vai ser também o quê? Qual? O que eu vou escrever aqui? É o tipo lá. Qual é o tipo dela? Alfa para alfa, muito bem. Não é pronato, não. Ok. É porque eu estou falando, o N aqui já virou argumento. É a mesma coisa que eu falei antes. Se é para visualizar isso como argumento, esse Nzinho deveria sair daqui e vai ser de me dê um nat, eu vou devolver para ti uma função de alfa para alfa. Ok? Como é? É como se fosse um buraco. Estou definindo aqui o que significa f elevado a n. Ok? A mesma coisa que, sei lá, estou aproveitando essa anotação. Poderia ser de fato assim. Falar ok, vou escrever isso. A alternativa seria escrever f de uma bolinha. Aqui teria o meu buraco. E aqui seria exatamente. Seria nat, certo? Pega o natural e retorna uma alfa para alfa.
Eu poderia abstrair ainda mais, certo? Eu poderia pensar que esse alfazinho que está escondido em algum lugar aqui, que nem sei onde que eu vou escrever esse alfazinho, mas tem um alfazinho escondido aqui, ok? Poderia parametrizar ele também. Não vou fazer tudo isso. A ideia é saber o que está acontecendo. Ok? Dúvidas? Ok, certo. Paramos aqui essa aula e separem para, sei lá, espalhem, sim? Tá certo isso? Nem sei se está certo.